quarto e quinto ano. Então, terminando aqui a nossa semana, nosso tema de hoje, né, na aula de cidadania, é sobre saúde mundial. Esse tema está lá no livrinho de vocês, na página 44. Saúde mundial, né? Esse tema a gente tem falado muito nele nos últimos tempos, né? Tanto no Brasil como no mundo, né? Porque estamos passando aí por uma grande crise na saúde. Infelizmente, né? Isso só vem piorado a situação nos últimos dias. E a gente só pede proteção divina, né? Que é o que a gente pode pedir para que tudo isso passe logo e a gente consiga voltar à nossa rotina diária, à nossa vida normal. Não é isso? Então vamos lá. Seguindo nossos conteúdos. Então, saúde mundial. A saúde mundial é a condição para que o ser humano possa viver bem, né? Para que eu consiga realizar todos os meus objetivos, todas as minhas coisas, primeiramente eu preciso ter saúde. Sem saúde a gente não consegue nada, né? Saúde em primeiro lugar. Por quê? Porque com saúde eu consigo brincar, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, né? Consigo fazer todas as minhas atividades normal. Mas quando estamos doentes, isso fica bem complicado, né? Basta a gente estar um pouquinho gripado, um pouquinho indisposto, que isso aí a gente já fica fazendo as atividades meio que cansado, né? Então, saúde é tudo, né? Para que a gente consiga nossos outros objetivos, né? Nossas outras coisas, certo? Então, em primeiro lugar, para a gente ter uma boa saúde, né? Eu sei que as doenças, elas aparecem, né? Como está aparecendo aí esse vírus, doenças aparecem, mas para que a gente consiga ter uma boa saúde, a gente precisa ter uma alimentação boa, né? Precisamos ter uma alimentação balanceada, porque se a gente não tiver isso, frequentemente a gente vai ficando doente. Fica doente, sempre vai dando complicações. Então, é dever, né, de todos cuidar da saúde, né? Muitas vezes a gente tá lá e com um monte de besteira, né? Principalmente quando a gente leva o lanche para a escola, né? Às vezes a gente passa a semana todinha comendo fritura, né? E isso não é bom, né? Tomando refrigerante, comendo aquelas pipocas. Então, a gente poderia combinar de um dia só na semana eu poder comer essas besteiras, né? Como se diz. Mas os outros dias deviam ter sempre frutas, né? Na hora do lanche, verduras na hora do almoço, né? Então, para que a nossa alimentação ela fique balanceada, né? Não só comer uma coisa só, um tipo de coisa. Então, no entanto, não basta que a nossa alimentação ela seja variada, né? Ela precisa principalmente ser equilibrada, em quantidades suficientes e de maneira regular durante todo o dia, né? Não adianta eu dizer assim, eu amo melancia e eu só vou me alimentar de melancia, porque melancia faz bem. Não, ela precisa ser uma alimentação equilibrada, né? Ter de tudo um pouquinho, né? De alimentos saudáveis, mas um pouquinho de todos, né? Nem exagerar demais em alguma coisa, em alguma fruta que goste, em alguma verdura que goste, porque eu preciso de ter variação desses alimentos, para que eu consiga ter uma boa saúde. Para que a gente também tenha uma boa saúde, é preciso a gente praticar atividades físicas, né? Precisa fazer caminhadas, andar de bicicletas, né? Correr, fazer natação, fazer um esporte, né? É tão bom quando a gente pode fazer natação, jogar bola, né? Eu sei que nos últimos dias estamos um pouco presos, né, em casa, mas sempre que possível, quem tem um espaço maior pode estar lá, né, até na sala mesmo, afastar as cadeiras e
ir lá inventar alguma brincadeira para que a gente consiga se movimentar. Por quê? Porque é importante. É importante praticar atividades físicas, né? Quando falamos de saúde, não podemos esquecer da assistência médica e hospitalar, né? Que, infelizmente, está bem precária nos últimos dias, né? Por mais que, no meio da crise, tenha aí construído hospitais, né? Para que consiga ter mais leitos para as pessoas, mas a saúde ainda é muito precária, né? A saúde pública é bem difícil. Basta a gente precisar do sistema do SUS lá, que podemos observar como a dificuldade é imensa, né? Grande. A gente precisa, às vezes, marcar um exame, vai lá, um simples exame, tipo um exame de sangue, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. E se for uns casos mais que precisam de mais urgência, se a pessoa não puder pagar, fica bem complicado, né? Porque a situação é crítica, as pessoas às vezes até chegam a piorar daquela doença, porque vai, não consegue atendimento, não consegue exame, quando consegue atendimento, conseguiu atendimento, passa os exames, aí vem mais não sei quantos meses para conseguir realizar esses exames. Então, é bem difícil, né? Precisava muito de melhorar isso aí. Porque, como eu disse lá no comecinho, sem a saúde a gente não é nada, né? Quando a gente nos depara aí em hospitais, né? Quando a gente vem aí no hospital, nosso hospital que a gente viu aí do câncer, né? É tantas crianças, é tanta gente, né? Às vezes a gente pensa que é só adulto, não. Mas tem tanta criança doente lá precisando, que queria estar com a saúde boa, mas infelizmente, né? A gente só pode pedir a Deus que melhore a situação delas. Então, a saúde pública no Brasil, né? Como eu falei, a situação é bastante difícil. A população é carente, principalmente é a que sofre mais, né? Porque, infelizmente, os serviços prestados pelo governo são precários, né? Pois a gente se depara com longas filas, com os hospitais superlotados, devido à falta de profissionais, né, na saúde lá, de profissionais. Às vezes a gente precisa de um profissional daquela área, um médico específico, e às vezes não encontra. Então, é difícil demais viver nessa situação do nosso país. A situação é crítica, né? A gente está aí cansado de assistir os jornais, né, com as pessoas lá nos corredores, quando consegue ser atendido, né? Fica lá muitas vezes nos corredores, outras vezes as filas são imensas para conseguir chegar lá, tem gente que fica até de madrugada, né? Para conseguir uma vaga. Quando chega lá, o médico não foi no dia. Olha, é uma situação triste. Estamos aí observando algumas fotos, né? De pessoas esperando nos corredores. Aí ainda tá bom, né? Que tem um monte de gente que tá, pelo menos tá sentado. Mas as pessoas aí, infelizmente, nos corredores, né? Doentes, assim. Às vezes a pessoa até entra com uma situação, uma doença, e sai com outra, porque de tanto tempo ficar lá e fica todo mundo junto e só Jesus. É complicada a situação. Então, diante da difícil situação na saúde pública, né, os brasileiros se esforçam para que quem pode faz o seu plano privado, né, o seu plano de saúde, paga algum plano ou paga uma consulta particular quando a situação está muito crítica, mas a maioria das pessoas vivem na opção de fazer um plano privado, porque aí vai pagando lá, compromete parte do seu salário, né, que não era para acontecer isso, mas compromete parte do seu salário para poder ter um atendimento melhor, porque fica com medo de ficar doente e ter que passar por essas situações, né? Às vezes até com plano de saúde está difícil de encontrar
médicos, às vezes a gente consegue, mas de todo jeito, de toda maneira, o atendimento é melhor, né? A gente consegue lá quando precisa de internação e quando a pessoa não pode pagar, né? Só tem aquele dinheiro ali que só dá para se alimentar e muito mal. Aí o jeito é esperar pelo SUS, né? Então, olha só, atualmente 26,3% da população compromete sua renda, olha só, para garantir um atendimento melhor. Então, imagine uma situação aí, a pessoa trabalha, recebe seu dinheiro e dê graças a Deus, né? Porque aí consegue pagar o plano de saúde, o que era para ser bem lá no público, né? Porque aí a gente já não precisava de gastar isso com o que é direito nosso, ser bem atendido, né? Ter médicos lá à disposição, hospitais. Mas, infelizmente, nosso país não é assim. Um diagnóstico feito pelo povo brasileiro aponta os principais desafios da saúde no Brasil. Primeiro aí é a demora no acesso ao atendimento, né? O que eu já falei aqui antes. E o desperdício e a quantidade e a qualidade do atendimento, né? Porque muitas vezes a pessoa consegue, passa tempo, consegue lá aquele atendimento, quando chega que o médico muitas vezes nem olha para a pessoa, né? Nem escuta direito o que a pessoa tem para dizer. Então, é uma qualidade péssima, né? Muitas vezes a pessoa vai, passa uma coisa que não tem nada a ver, né? Nem olha direito, nem escuta as queixas do paciente e fica lá. E se eu falo, não é, lógico que não é 100%, né? Existem médicos que estão lá, que trabalham direito, que faz o seu trabalho direito, mas infelizmente, muitas vezes a gente nos depara, né? Com essa situação. Então, é preciso de ter muita sorte, né? Muita sorte para que a gente consiga, no dia que a gente precisar, estar lá ter um médico que realmente faça o seu trabalho, né? Faça o seu papel, honre o seu papel, né? Até porque todo profissional passa por um juramento ali de tratar bem os pacientes, de salvar vidas ali. E infelizmente nem sempre todos fazem isso, né? Graças a Deus muitos estão fazendo, né? Principalmente no que a gente está passando agora, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? A verdade tem que ser dita. Quando ampliamos nossa visão, vemos que a falta de saneamento básico, o desemprego, a fome, contribui também para a falta de saúde, né? Isso aí é com certeza, claro, né? Pois elas afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas, certo? Por quê? Porque imagina aí, a pessoa está lá desempregada, não com fome, não tem o que comer, a falta de saneamento básico, né, das coisas básicas lá. Então, tudo isso contribui bastante para a falta de saúde, né? É o que eu disse, para que a gente, lá no comecinho do vídeo, para que a gente tenha uma boa saúde, a gente precisa ter uma boa alimentação, né? Praticar exercícios físicos, né? Ter as horas de sono direitinho, tem que dormir também. Então, tudo isso aí contribui para a falta de saúde. Infelizmente, aqui é bem complicada essa situação. Nossos governantes, né, precisam investir mais na saúde pública, garantindo à população uma melhor qualidade de vida e assistência médica, né? Isso é o que a gente espera, mais que tudo, né? Em primeiro lugar, saúde, depois vem a educação, né? Porque sem a saúde a gente não consegue nada, né? Se a gente não está bem, se a gente não tem saúde, as outras coisas fica complicado. Então, bem, nosso tema de hoje é esse, né? Saúde, que infelizmente estamos passando por essa crise, mas se Deus quiser vai passar, né? Vamos ter fé, vamos cada um na sua fé, vamos pedir para que
essa tempestade passe logo e que a gente volte logo às nossas atividades, tá certo? Então, façam agora as atividades do livro de cidadania, da página 45 e 46, e também tem uma atividade no caderno, lá uma pesquisa. Está escrito na agenda digital de vocês, certo? Olhem lá, tá certo? E um bom final de semana. Antes de responder as atividades, olhem a agenda direitinho, tá certo? Pois tá bom, tchau, tchau. Até já já. Tchau.